Fala aí, turma, tudo bem com vocês? Legal, a gente vai trabalhar com a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara, pessoal, vocês já conhecem, né? Já trabalharam aí em séries anteriores, então não é nenhuma novidade para vocês, é um método prático para se resolver equações do segundo grau completas, tá certo? A gente vai ver alguns exemplos, tá? E em seguida eu vou estar postando uma lista de exercícios para vocês. Bom, pessoal, mas antes vamos recapitular aqui, ó. Quando uma equação do segundo grau é completa, usamos a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes da equação, né? Então, a fórmula de Bhaskara, ela é utilizada para encontrarmos as raízes de uma equação completa, tá? Quando a equação é completa, a gente utiliza geralmente a fórmula de Bhaskara, tá? Que foi, né, inventada, que foi criada por esse rapaz aqui, o Bhaskara, tá? E nós a conhecemos dessa forma aqui, né? X igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, certo? Bom, pessoal, dentro da fórmula de Bhaskara, a gente extrai uma outra fórmula que é a fórmula do delta, tá? Na fórmula do Bhaskara aparece essa formulazinha aí do delta, que a gente retira dessa partezinha aqui do radicando, tá? A gente retira, na verdade, retira todo o radicando, tá? Para calcularmos o delta. O delta ou discriminante, tá? Que é o discriminante da equação. Através desse discriminante a gente pode saber quantas raízes tem a equação, se a equação tem uma, duas raízes, né? Ou se não tem nenhuma raiz real, certo? Bom, essa daqui é a fórmula do delta. Daí a gente pode trabalhar com a fórmula de Bhaskara dessa forma, tá? Dessa maneira aqui, ó, fica a formulazinha de Bhaskara mais simplificada, tá? A gente encontra o discriminante, o delta, inicialmente, tá? Que aí, daí se a gente tem, olha só, delta maior que zero, tá? A gente sabe que a equação vai ter duas raízes reais e diferentes, distintas, tá? E se delta é menor que zero, a equação não tem raízes reais. Ou seja, quando a gente encontra o valor de delta e esse valor é menor que zero, a gente já para aí, não precisa ir para a fórmula de Bhaskara, certo? Beleza. E se for igual a zero, se o delta for igual a zero, aí a equação tem apenas uma raiz real. Bom, vamos trabalhar, pessoal. Então isso aqui não é novidade para vocês, né? Vocês já conhecem. A gente está só recapitulando, revendo algumas coisinhas aí, tá? Relembrando. Então a gente continua. Ó, vamos ver aqui os exemplos. Eu peguei esse exemplo aqui, determine as raízes das equações, as raízes da equação 2x ao quadrado menos 3x menos 5 igual a zero. O primeiro passo, pessoal, é identificar os coeficientes, tá? Então, eu identifico o coeficiente A, que é igual a 2, o B, que é igual a menos 3, e o C, que é igual a menos 5. Então, estão aqui os coeficientes A, B e C. Vou encontrar o discriminante, que é o delta, né? B ao quadrado menos 4AC, menos 4 vezes A vezes C. Substituindo o B por menos 3, eu tenho menos 3 ao quadrado. É importante colocar o parênteses, tá, pessoal? Você não pode esquecer de colocar o parênteses. Então, é menos 3 elevado ao quadrado menos 4 vezes A2, tá certo? Vezes C, que é menos 5. Tá aqui o C, menos 5. Tá? Coloquei também entre parênteses para não ficar misturado aí o sinal de multiplicação com o sinal de menos. E a gente tem delta igual a menos 3 ao quadrado dá 9, menos por mais dá menos, 4 vezes 2 dá menos 8, vezes menos 5.
delta igual a 9 menos, por menos dá mais, 9 mais 40, o valor de delta 49, pessoal. Ó, delta igual a 49, delta é maior que zero, então isso significa que a gente tem duas raízes distintas, né? Duas raízes reais distintas. Bom, vamos para a fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a. Substituindo o b por menos 3, então fica menos, que é daqui da fórmula, ó, menos, aí menos 3, mais ou menos, raiz quadrada de 49, sobre 2 vezes a, ou seja, 2 vezes 2. Então, no lugar do delta, eu coloquei o valor dele, que é 49, certo? Então, eu tenho x igual a menos por menos dá mais, aí vai ficar 3 mais ou menos, raiz quadrada de 49, 7, 2 vezes 2, 4. Bom, pessoal, chegou aqui, a gente tem dois valores, né, para encontrarmos, que comumente a gente chama de x', né, e o outro de x duas linhas. Então eu tenho um x', e tem alguns autores que até adotam x1, x2, então isso aí não... Bom, são duas raízes reais e diferentes. Então a gente tem, ó, x' igual a, vou pegar só o valor positivo aqui, 3 mais 7, 10 sobre 4, né? Então não dá para uma divisão exata, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai simplificar, né? Simplificar por 2, né? Simplifica aí por 2, divide o 10 e o 4 por 2, e aí a gente tem 10 por 2, 5, 4 por 2, tá? 2, beleza? Bom, x duas linhas. Agora a gente pega o sinal negativo, né? A gente tem um sinalzinho negativo aí, ó. A gente pega o sinalzinho negativo que está aqui embaixo. Aí fica 3 menos 7 sobre 4. 3 menos 7 menos 4, menos 4, aí dá uma divisão exata, né? Menos 4 dividido por 4 igual a menos 1. Tá aí, ó. As raízes são 5 meios, as raízes reais aí da equação, os valores que a gente pode substituir o x, né? E tornar essa igualdade verdadeira é 5 meio e menos 1, beleza? Vamos para o próximo exemplo. Nesse outro exemplo aqui a gente tem um retângulo, tá, pessoal? Uma região retangular que teve suas dimensões descritas em metros conforme a imagem a seguir. Então a gente tem aqui, ó, x mais 3 e x menos 1, tá? A questão diz o seguinte: o valor de x que faz com que a área dessa região seja igual a 21 é... Bom, a área a gente calcula multiplicando, né, base vezes altura. Então vou multiplicar x mais 3 vezes x menos 1, e está dizendo aqui que a área é 21 metros quadrados, né? Então tá aqui, ó, x mais 3 vezes x menos 1 igual a 21. Bom, vamos efetuar a multiplicação aplicando a propriedade distributiva da multiplicação aqui, ó, x vezes x e x vezes menos 1. 3 vezes x e 3 vezes menos 1. Pessoal, lembrando que é multiplicação, e se é multiplicação a gente tem que fazer jogo de sinais, tá certo? Então vai ficar x ao quadrado, que é x vezes x dá x ao quadrado, aí mais por menos dá menos, x vezes 1 dá menos x, mais por mais dá mais, 3 vezes x, 3x, mais por menos dá menos, 3 vezes 1, 3, igual a 21. Bom, vamos reduzir os termos semelhantes. Aqui eu só tenho que eu posso efetuar, né, o menos x mais 3x, que dá 2x positivo. Agora, o 21, que está no segundo membro, ele passa para o primeiro membro, ele é positivo, passa negativo, e a gente tem a igualdade, tá, aqui a zero, tá? Então fica x ao quadrado
mais 2x, sinais iguais, conserva e soma, dá menos 24, beleza? Certo. Agora a gente tem, né? A gente tem a nossa equaçãozinha aqui do segundo grau para trabalharmos. Identifica A, B e C. A vale 1, B vale 2, C menos 24. Então, esses são os coeficientes. Bom, após identificarmos os coeficientes, a gente vai para o delta. B ao quadrado menos 4AC. Delta. Vamos substituir o B por 2, né? Aí fica 2 ao quadrado, não precisa colocar parênteses, igual eu fiz lá quando eu tinha um valor negativo. Então, 2 ao quadrado menos 4 vezes A vale 1 e C menos 24, né? Menos 24 aqui, ó. Aí eu coloquei entre parênteses. Daí eu tenho delta igual a 2 elevado ao quadrado é 4. Vou fazer direto aqui, já que o 1, tá? 1zinho é elemento neutro na multiplicação. Então, menos por menos dá mais. 4 vezes 24, 96. Delta, 100, tá? Delta igual a 100. Beleza. Delta maior que zero, duas raízes reais, tá? E distintas, diferentes. Bom, vamos para a fórmula de Bhaskara. X igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Substituir o b, né, por 2. Esse 2 ele é positivo, então eu faço o jogo de sinais aqui, ó. Mais por menos dá menos, então vai ficar 2 negativo, tá certo? Ele fica negativo porque é esse sinalzinho daqui, ó, tá? Que eu faço o jogo de sinais com o sinalzinho positivo dele. Aí mais ou menos raiz quadrada de 100, que é o valor de delta, tá aqui, dividido por 2 vezes 1, que é o valor de A. X igual a menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 100, 10, dividido por 2, certo? Bom, aí a gente vai para x', que é menos 2 mais 10, sinal do maior dá 8 positivo, dividido por 2, que é igual a 4. X duas linhas é menos 2 menos 10 dividido por 2, sinais iguais, conserva e soma, dá menos 12 dividido por 2, que é igual a jogo de sinais, dá menos 6. Pronto, pessoal, resolvido aí. Só que aí a questão diz o seguinte, ó, o valor de x que faz com que a área dessa região seja igual a 21. Qualquer um dos valores que você substituir o x vai dar 21 quando você multiplicar. O problema é que se você substitui pelo menos 6, ó, menos 6 mais 3. O que acontece, pessoal? Você vai ter a medida da base do retângulo negativa, tá? Então a gente não tem uma medida negativa para a base do retângulo, assim como a gente não vai ter uma medida negativa para a altura do retângulo, porque aí se eu substituir o x aqui também, eu vou ter menos 6 menos 1, que é igual a menos 7. Ou seja, pessoal, não serve o menos 6. Quem é solução, ou qual seria a resposta correta para essa questão? Se cai uma questão como essa no concurso, qual é a resposta correta? A resposta correta é só o 4, tá? Ou seja, o menos 6 não serve, tá certo? Ele não serve porque quando você substitui o x por menos 6, você passa a ter medidas negativas, tanto na base quanto na altura do retângulo. Ao contrário, se você coloca 4, 4 mais 3, 7, aí sim, você tem uma medida 7 aqui, ó, que vai dar 7, aí sim é um valor positivo, né? E se você coloca o
4 no lugar do x aqui, 4 menos 1 igual a 3, aí você tem, né, o 3 aqui, ó, que são valores positivos que correspondem tanto à base quanto à altura do retângulo, certo? Certinho, vamos lá. Seguindo, mais um exemplo, e aí tem a lista de exercícios, tá certo? Bom, se você multiplicar um número real por x, se você multiplicar um número real x por ele mesmo, e do resultado subtrair 14, você vai obter o quíntuplo do número x. Qual é esse número? Bom, o pessoal fez questão de colocar essa questãozinha, que é um problema, tá? Aí você tem que aprender a armar aqui o probleminha. Você vai ter, ó, se eu multiplicar x, tá, por ele mesmo, e do resultado eu subtrair 14 menos 14 igual a o quíntuplo, 5 vezes x, tá? Sabendo que x vezes x é x ao quadrado menos 14 igual a 5x, certo? Aí a gente vai colocar essa equação na ordenzinha correta aí dos termos, tá? Colocando os expoentes em ordem decrescente. Fica x ao quadrado, esse 5x passa para o primeiro membro, ele passa negativo, menos 5x, o 14 permanece no primeiro, é negativo, igual a 0, ok? Bom, agora eu tenho, né? Agora tem como eu resolver minha equaçãozinha aqui do segundo grau, tá? Aí eu vou ter termo A igual a 1, termo B igual a menos 5, termo C igual a menos 14, os coeficientes A, B e C. Delta, B ao quadrado menos 4AC. Sabendo que B vale menos 5, coloca entre parênteses, elevado ao quadrado, menos 4, vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 14. Delta igual a menos 5 ao quadrado dá 25 positivo, toda potência de expoente par, o resultado é sempre positivo, não é porque o expoente é 2, não, é porque toda potência de expoente par, base negativa, expoente par, resultado sempre positivo. Aqui menos por menos dá mais, 4 vezes 1, 4 vezes 14 dá 56. 25 mais 56, 81. Delta igual a 81. Então eu tenho novamente aí duas raízes reais e distintas para a solução dessa equação. Onde eu sei que a formulazinha de Bhaskara é x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Substituindo o b, eu tenho menos, que é da fórmula, tá importante aqui, ó. Eu tenho menos, que é da fórmula, tá aqui, ó. E eu tenho menos, que é do 5, ó, tá? Então ele vem para cá, dentro do parênteses. Mas pode fazer direto? Pode fazer direto, pessoal, sem problema nenhum, tá? Eu coloquei aqui só para ilustrar e para não ficar nenhuma dúvida. Mais ou menos, raiz quadrada de delta, que é 81. Então, vai ficar 5 mais ou menos raiz quadrada de 81, que é igual a 9. Já eliminei o parênteses, 5 mais ou menos 9 dividido por 2. Aí a gente vai para o x, que é 5 mais 9, aqui 5 mais 9, 14, dividido por 2, 7. X duas linhas, 5 menos 9, aí eu pego o valor negativo aqui, né? O sinalzinho negativo, 5 menos 9 dá menos 4, dividido por 2 dá menos 2. Fechou aí, tá, pessoal? Qual é esse número? O número pode ser 7 ou menos 2, tá certo? Beleza, gente, ó, é isso aí. Eu vou deixar agora uma listinha de exercícios para vocês, tá? Desejo a todos um final de semana maravilhoso, tá? Curtam bastante com a família, fiquem com Deus, fiquem em paz. Tchau, pessoal!